Bora lá, então agora é sobre a Venezuela, né? Que a Venezuela está completamente cercada após a ordem do Trump de bloqueio por ativos roubados dos Estados Unidos. E tem muita gente que brigou por causa dessa fala do Trump de que ele roubou ativos dos Estados Unidos. Hoje de manhã, quando eu fiz o expresso, eu ainda falei o seguinte, expliquei toda essa história e eu parei aonde? Quando ele falou do bloqueio de ativos roubado, a palavra roubado. Eu falei, não vou explicar aqui porque a gente vai ter o vírus dos Estados Unidos mais tarde. Aí eu e a Assis vamos debater sobre isso para a gente entender melhor. Eu falei, não vou falar agora, porque senão também você acaba tirando o objeto do próximo programa, né? Mas assim, interessante que eu vou pegar a primeira parte que o Trump falou. A Venezuela está completamente secada. Desculpa, tá. Até olhei um mapa para ter certeza, ela tá secada pelo mar e pelo ar. Se você falar pela terra não tá, não precisa, o ar tá, né? Então, e aí se tem até um exemplo que o porta-aviões que está parado próximo, no Mar do Caribe, próximo à Venezuela, ele não é um barquinho. É uma cidade assim, com trocentos andares, é uma coisa absurda o tamanho daquilo. É absurdo o tamanho. E o poder o poder que tem lá dentro, o poder de destruição, vamos chamar assim que tem. Então, assim, a Venezuela tá secada? Tá, tá, tá. Maduro vai cair? Vai. Eu já falei várias vezes que eu preferia que ele saísse com vida, né? Mas o imbecil se agarra ao poder de uma maneira absurda. O que eu acho que o Trump fez, antes de eu passar para a Cissa, foi o seguinte: ele fechou tanto a torneira da Venezuela que acho que a intenção dele era alguém trair Donald Trump, desculpa, trair Maduro. Por quê? Tirei droga. Agora eu tirei o petróleo, acabou, não tem da onde ele suprir, pessoal, não tem da onde ele injetar dinheiro mais lá dentro, né? A única pessoa que aparentemente falou alguma coisa, que ele não tinha falado nada até então, era a Rússia, deu um pronunciamento hoje muito assim sutil. Ó, fizer alguma coisa com a Venezuela, eu vou. Aí não completou a frase, sabe? Foi bem assim. Porque tá Porque todo o mundo largando a Putin é mão. burro. Hã? Porque o Putin não é burro. O Putin está Lógico. nas negociações sobre a guerra da Ucrânia, ele quer ficar com a Crimeia, os Estados Unidos quer que ele fique com a Crimeia, ele vai querer se meter em problema por causa da Venezuela? O que a Venezuela tem pra trazer de novo? Tem muito petróleo? Tem, mas tá numa porra da rocha lá, é uma grana pra caramba pra tirar. Mas Né? Não é um a Rússia tem negócio com muito, colorir tão fácil. sim, e a Rússia tem muito petróleo, tem muito gás. Vai se meter nessa briga para quê? Concordo, O concordo. Não, Putin e uma briga ele não tem como ele nem cogitar em vencer, né? Exato, porque o Putin pode ser muita coisa, inclusive adora envenenar os inimigos, mas burro esse homem não é. De burro ele não tem absolutamente nada. Não tem mesmo. Envenenar foi uma boa lembrança, foi uma boa lembrança. Mas assim, Só que tem gente que acha que eu sou Roussetti. não, 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 não. Mas o Trump, gente, aqui chegou um ponto básico, por quê? Primeiro, a Venezuela é realmente um caminho, uma trilha muito precisa de tráfico de droga aqui para a América. Isso é evidente, isso para todo mundo é. Tanto que essa semana tentaram desviar a atenção entrando droga pelo Pacífico. Não sei se você viu, até pegaram um barquinho no Pacífico, pensaram que o Pacífico não estava sendo vigiado, o Pacífico estava sendo vigiado, derrubaram um barquinho lá do outro lado. Mas é um caminho muito, assim, escorre muito grande ali a quantidade de droga, né? É muita droga que passa por lá. E sempre, estranhamente, sempre o mesmo caminho, né? E mais estranho é que quando atingiu o primeiro, segundo, terceiro barquinho, já era para ter paralisado. Perceba que continuaram. Continuaram com aquela intenção que a gente sabe sempre. Qual a intenção? De criar um constrangimento e criar-se um novo modelo de direitos humanos do traficante. Não, desculpa, do narcotraficante, né? Porque a ideia é essa, criar um novo modelo de direitos humanos, que é isso que acontece no Brasil. E no mundo, você tem direitos humanos de tudo, menos da vítima. Vítima não tem direitos humanos. Vítima é vítima. Vítima é um número, é um mero cálculo para alguma coisa. Você olha que no Brasil, você Sim, vê pessoal gente que morreu do 8 de janeiro, ele é meramente um número esquecido, não é nem meramente um número, é um número esquecido.
né? O que interessa aqui no Brasil foi simplesmente a gente massacrar o nosso opositor político, né? Que tentou se fazer nos Estados Unidos, né, no 6 de janeiro, mas a gente viu que reverteu de uma forma que a verdade apareceu. E aqui o poder judiciário, ele é ruim, mas ele consegue se corrigir. Ele consegue se corrigir. Conseguiu se corrigir, né? A gente viu, igual o Brasil, parece que aconteceu a mesma coisa. Abriram a porta para fazer as coisas erradas. Aqui foi a mesma coisa. Tinha a galera do FBI, um monte de tudo junto. E aqui descobriu, fez o quê? Opa, vamos investigar esses caras. Vamos tentar ver o que tá acontecendo no Brasil, não. Ah, e as imagens? A imagem apagou do nada. E tá tudo E quem falou que certo. apagou foi aquele elefante misturado com hipopótamo, aquela coisa horrorosa Não, mas que o pior queria ser não é ele inocente. falar. Aquele O sujeito pior é ninguém questionar. não, e aquele sujeito hoje está na Suprema Corte. Mas aí eu não. Você sabe, a gente tem advogado reprovado em 2 exames. A gente tem advogado do próprio partido. A gente tem advogado que era personalíssimo do presidente da república, né. E a gente tem Não, até advogado continuo, hoje nós temos tem advogado para quem não sabe. Para quem não sabe, nós temos até, né, ministro aí, ministra que na sabatina pediu uma pausa para respirar e saiu porque estava chorando, que ela achou que ia reprovar, não aguentava a pressão, meu né. Deus. Então, assim, esse é o tipo de da corte que nós temos, a composição dela é maravilhosa, né. E a gente tem um até que é casado com uma gênia do direito que ganha 3,5 milhões de reais por mês. Sem participar em nenhum processo, somente com um, com pouca atuação, impressionante, né, 3,5 milhões. Pois é, que inclusive perdeu o processo, mas é maravilhoso. Não, mas você vê o nível como que é, né. Filipão, deixa eu te pedir a gentileza, vê se você pode jogar pergunta para a gente responder dessa parte aí, que acho que não sei Ah, se e em relação só a esses ativos da Venezuela, diga, deixa eu só diga, falar desse uma barco, coisa, porque por assim, favor. todo mundo falando da Venezuela, que o Trump falou do petróleo da Venezuela. Gente, o negócio é o seguinte: o Trump falou isso e o Stephen Miller, que é um dos braços direitos dele, esclareceu de forma muito importante. Porque a Venezuela tinha o petróleo, mas não tinha tecnologia para perfurar, para fazer nada disso. Aí o que, que aconteceu? Quem investiu lá não foi só a Shell é inglesa, mas quem investiu muito lá foi a Mobil, que é americana, e que é ExxonMobil, né? E a ExxonMobil e outras empresas americanas que investiram na perfuração de lá. Eles investiram uma fortuna em Muito tecnologia, dinheiro. envolver coisas. E o que, que aconteceu nesse último ano? O Maduro expulsou essas empresas que ainda, uma das empresas americanas que ainda estava lá. E é um prejuízo gigantesco. Então, quando o Trump se refere a isso, é exatamente esse o problema. Os Estados Unidos têm investido para criar a indústria de petróleo na Venezuela durante anos e, de repente, eles pegaram tudo porque os equipamentos ficaram para trás, eles perderam muito dinheiro porque não estão podendo fazer extração, eh, em perderam funcionários, essas coisas todas, tem que pagar. Então foi uma loucura. E o que a Venezuela está fazendo com esse dinheiro? Está financiando terroristas e está mandando o pessoal das gangues para cá. Porque, para quem não sabe, o Maduro esvaziou as prisões deles, mandou os prisioneiros que eram membros de gangues da pior espécie para a fronteira do México para eles invadirem os Estados Unidos. Isso está comprovado, só quero fazer um parênteses, está totalmente comprovado antes quando fala. Exato, Documentado isso. exato. É o pessoal da MS-13 e tudo. E não pensem que vieram só para cá, não. Muitos foram para o Brasil. Então, o Maduro, se ele for pedir asilo no Brasil, ele tem um exército aí pronto para não só defendê-lo, como para tentar passar a perna nas gangues do ladrão cachaceiro e companhia. Que aí Provavelmente ele vira presidente ainda. não duvido, porque do jeito que a coisa a gente sabe quem está mandando no Brasil e manda quem dá mais. Então, para ele ser empossado como juiz da Suprema Corte e começar a dar as cartas, não custa. É um segundo. Cissa, eu vou fazer o seguinte, a gente precisa responder as perguntas, só que eu quero te fazer uma pergunta para eu fazer um comentário, posso?
Lógico. Você vai entender. Você viu o que você falou agora? Então, esses ativos que o Donald Trump está fazendo, eu vou ligar com outro vídeo, vocês vão entender minha lógica agora. Tá? E o Felipe pode até preparar, não é break news, porque eu já falei sobre esse assunto. Você viu o que você falou, Cissa? Que o Maduro, ele tá então. Maduro, desculpa, o Trump, ele tá falando que o Maduro pegou ativos financeiros da América através do quê? Das empresas americanas que foram para lá, fizeram um super basta investimento, porque funciona assim: o país não dá dinheiro na mão da empresa, não dá um centavo, ela vai e investe, só que ela ganha o direito de extrair o petróleo. Obviamente, uma parcela fica para o Estado, outra parcela é dela, mas ela ganha esse direito. O que, que o Maduro fez? Fez essas empresas gastarem 1 trilhão de grana e depois expulsou elas, correto? Correto. Legal. Elas perderam dinheiro, não perderam? Muito. Bilhões. Trump não quer que nenhuma empresa americana perca dinheiro, certo? O Óbvio que raciocínio. não. Aí, ó, de novo, só tô dando a resposta de novo da Magnitsky, só para tu me entender. A resposta é essa. O Donald Trump, no momento que ele chegou de aplicar as sanções secundárias, chegou o momento de ele aplicar as sanções secundárias, ele aplicar a sanção secundária em quem? Nas empresas americanas. Ele tinha que sancionar as empresas americanas, Coca-Cola, a própria Apple, entre outras coisas. Tinha que sancionar Mastercard, Amex, o Visa, o cartão de crédito. O que, que ele optou? Meu, se eu sancionar as empresas americanas, repara o que a Cissa acabou de falar. Eu vou entrar, eu, Trump, em contradição. Como eu vou proteger a empresa? Estou protegendo a empresa aqui na Venezuela, estou protegendo a empresa americana lá na Europa, e no solo americano eu vou sancioná-las? Ele optou por fazer o quê? Tira esse cara da lista e eu tenho outras formas de tentar resolver o problema com ele. Então, Exato. só queria fazer esse parênteses que é importante. E volto, o Maduro é um exemplo que ele não estava na Magnitsky. Ele não precisou estar na Magnitsky. Só queria fazer esse parênteses porque Donald Trump, a ideia dele é proteger a empresa, business americanos, e não sancioná-los. E não só porque é uma empresa americana, porque o problema todo é que aqui nos Estados Unidos a gente não tem um INSS feito que tem no Brasil. Aqui normalmente as aposentadorias são privadas e tem alguns grupos que, tipo sindicatos, mas que não são sindicatos também, mas que têm fundos de pensão. Esses fundos de pensão, para eles terem bastante dinheiro para pagar as pessoas, eles têm que investir em alguma coisa. Eles não colocam dinheiro na poupança, eles investem em ações. E eles investem em ações de empresas americanas, principalmente as ações da Fortune 500, que são as 500 maiores empresas daqui dos Estados Unidos. A Coca-Cola é uma delas, tem várias empresas de seguro, tem algumas empresas de saúde, tem algumas farmacêuticas, tem principalmente bancos, tem empresas de vários setores aqui nos Estados Unidos. E óbvio que empresas de tecnologia, porque esse é o setor que mais tem crescido. Então, o Trump vai ser louco de começar a impor sanção a essas empresas e ver o preço das ações cair. Tá certíssimo. Tem bebido mais cachaça que o ladrão cachaceiro, gente. E o E Trump não. olha que não é qualquer um que bebe mais, hein? Não, e o Trump não bebe. A bebida que o Trump toma o tempo inteiro, quem for almoçar com ele, jantar com ele, tudo vai ver, ele bebe Diet Coke. E não é nem Coke Zero, é Diet Coke que ele gosta. Então, o cara não vai agir como um bêbado de começar a criar sanções e fazer o preço das ações despencar. Porque com o preço das ações despencando, o que, que acontece também? Desemprego. Gera uma crise no país. E ele não vai fazer isso por conta de um ditador brasileiro que ele colocou a sanção Magnitsky em cima. E o que fizeram os ignóbeis, né? Que em vez de eu falar nobres, eu falo ignóbeis. Não tá errado, não. Que fizeram os inóbeis deputados e senadores? Sentaram em cima, não fizeram absolutamente nada. Saíram de casa para ir curtir o Dia dos Pais. É, em agosto, bem lembrado. E estão fazendo o mesmo agora, né? Exato, agora vai ter. Você muito bem lembrou muito bem que agora vai ter o recesso de ano novo, de Natal e Ano Novo. O que, que eles estão fazendo? Tinha que estar parado lá dia e noite fechando o plenário. Não fazem. Mas videozinho na internet, vamos lá pro meu canal no YouTube, vamos pro TikTok, né? Porque eles gostam do TikTok, eu esqueço, mas TikTok. Adoram, adoram.
Vamos pro TikTok, pro TikTok, vamos pro Instagram e, sabe, vamos engajar porque isso dá dinheiro também. E eles sabem que a hora que eles já estão, alguns deles já estão com as malhas prontas para vir para cá para os Estados Unidos. E eles sabem que eles não podem perder o canal deles, porque aí aqui, eles vão poder ganhar o dinheiro aqui e porque a conta deles aí vai ser fechada, né, nos bancos, feito o Moraes está fazendo com todo mundo, né? Cabeça de piroca, uma dickhead preferido, está confiscando até as contas das mulheres. Absurdo, 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 absurdo. Surreal, mas é o É. que está acontecendo. Só que aí eles ganham em dólar aqui, ao invés de ter que ficar lutando pela liberdade aí. É um Mas absurdo. Aí, óbvio que o Trump não fez nada, porque as pessoas cobram alguém que não trabalha para eles, que trabalha para o povo americano. Em vez de cobrar deputados e senadores que vocês pagam os salários deles. Desculpa, gente, mas sabe? é que saiu aqui um comentário, não, tá saindo um burburinho que para não pressionar deputado e senador, porque deputado e senador estão fazendo tanto, tanto. É só ver a dosimetria da pena. Primeiro, dosimetria é recálculo. Para quem não sabe, dosimetria serve para calcular a pena. Se eu estou fazendo uma outra dosimetria, quer dizer que eu estou recalculando. Se vocês olharem precisamente essa dosimetria que ela faz, ela só mexe praticamente na progressão de pena. Vê se alguém vai para o Natal e para casa. Só ver se alguém vai para o Natal para casa. Não vai. Vê se Não, alguém vai. Não vai, não vai, não vai. Ninguém vai para casa. Vai ficar todo mundo em casa, vai ficar todo mundo preso. A gente vai acordar na hora das pessoas colocar o pé no chão. Tem que colocar o pé no chão. Congressista hoje no Brasil serve meramente para receber salário. Ele não tem outro objetivo. Teve um aí que agora do nada ganhou um prêmio, não sei do que, como aconteceu, melhor parlamentar, não sei lá do que é. Aí na sequência fui eleito, como que é? Líder do minoria, não sei da onde. Pô, aí que o negócio não anda mesmo. O negócio tá desandando de um jeito que as pessoas não estão entendendo. Porque chega para um debate, para dosimetria, que ela começou o debate de manhã e aprova no final do dia, ninguém leu e saiu um boato que parece que é verdade, que ninguém recebeu, ninguém, vou falar, ninguém recebeu o texto do Paulinho da Força sobre a dosimetria, simplesmente aprovou. não foi Simplesmente boato, aprovou. foi o Paulinho da Força que vazou E no áudio falou, dele. Ele que falou: eu não mandei o texto para ninguém, eu convenci a eles de que isso valia a pena e eles votaram. Quer dizer, acabou, acabou. Obrigado, Cícero. Obrigado, acabou. como é que essas antas que são pagas com nosso dinheiro e suado, porque tem muita gente que às vezes não tem o que comer, mas paga imposto para sustentar esses vagabundos, essas pessoas merecem o mínimo de respeito com eles fazerem o que eles são pagos para fazer. Se eles vão votar numa lei, o mínimo é pegar e ler. Tudo bem que a gente tem analfabetos no Congresso, mas Que mesmo assim tem alguém para ler para eles. Assim, isso é uma coisa que faz my blood boil, sabe? Eu fico com ódio quando eu vejo essas coisas, porque como é que pode você não ler um texto de uma lei que você vai votar e você simplesmente acreditar, e ele Não, zomba, acreditar no Paulinho da Força. No Paulinho da Força, né? Vamos acreditar nele. e ele ainda zomba, É. falando: "Ah, porque eu falei para eles que eu vou diminuir a pena para 2 anos e tudo, mas eu vou diminuir a pena por 2 anos, eles vão ficar lá 20 e tantos", e isso você já tinha falado. Então foi exatamente o que aconteceu. Ele te deu essa de vamos diminuir para 2, mas não, é por 2 e os desgraçados, preguiçosos, analfabetos intelectuais votaram por isso, gente. Aí o povo vem cobrar o Trump, que não tem nada com isso. O americano é culpado do negócio todo, né? E ele que nunca prometeu nada, ele mandou uma carta pedindo ação, mas não prometendo nada para o povo brasileiro. TikTok, blogueiro, deputadinho que faz videozinho, esses estão dizendo que os Estados Unidos prometeu mundos e fundos, mas da boca do Trump ele nunca prometeu nada. Ele fez mais do que ele tinha prometido porque veio a Magnitsky quando ninguém esperava. E Isso é aí ele verdade, é levantou verdade. por quê? Se o povo não faz nada, se os deputados vêm para cá para fazer comprinhas, para visitar a escória do Partido Republicano, que era o George Santos e a Marjorie Taylor Greene.
e alguns outros. Fazer comprinha e visitar amante, pelo amor de Deus, o Trump não vai ser ele que vai colocar, vai começar a sancionar a empresa americana para essas empresas americanas caírem na bolsa por causa do Brasil. Desculpa, gente, sabe? Vamos acordar. Não, eu não tenho o que falar, Cissa, eu não tenho o que falar nem comentar. Felipão, coloca os comentários pra gente responder. O primeiro, o único que recebeu. Volta lá. É da Suzete, né? O único que recebeu foi seus tênis. E segundo, Ótimo. Paulinho da Força. O resto não leu e foi pra rede social falar que era o que dava pra provar. É vergonhoso. Vergonhoso, Suzete, você é vergonhoso, eu vou continuar votando nesses caras. Vergonhoso é continuar votando. O problema é continuar votando, tem que lembrar quem é e não votar, porque esses caras, a maioria vai pegar IA, vai pegar sei lá, alguma forma de colocar Jair Messias Bolsonaro do lado ou uma voz dele para falar que, o Bolsonaro tá me indicando. Vocês vão ver que esse pessoal não presta. Tá na hora de acordar. A renovação tem que ser renovar a ideia, tem que renovar fisicamente. Não dá, não E dá. E para pode mim ser que não erre é, de novo, mas esse pessoal não dá. Que isso? e para mim não é vergonhoso, para mim é criminoso. Ah, absurdo. Vergonhoso é eu falar algo errado aqui, ter que vir me retratar e tudo. Isso é vergonhoso. Agora, o que eles estão fazendo é criminoso, porque eles estão usando a vida de pessoas inocentes, porque tem Concordo. muitos que são inocentes, que estão presos e que estão pagando pato por isso. Porque eu queria ver algum deles algumas horas atrás das grades. Não ficam. Não, não fica. Já estão com a malinha pronta para vir para cá. Não ficam. E é verdade, hein? E é verdade essa história, galera, vir pra cá. E aí, o que que acontece? O povo pode se ferrar. Eles estão botando a cabeça do povo na guilhotina, enquanto eles estão, ó, super de bem, porque o dinheiro eles já estão mandando para cá. Não pensem vocês que a hora que congelarem a conta deles, a conta das mulheres deles, ex-mulher, o cacete a quatro, não pensem vocês que vai ter dinheiro naquela conta, porque não vai, não. Porque eles já estão dolarizando tudo, já estão mandando tudo para cá, porque eles não são burros. Quem vai se ferrar é o povo. E aí o povo não está cobrando, porque tem que cobrá-los, e eles estão assim, já preparados para vir para cá, para a Disney, para o ano novo, e aí ou fica ou volta, não sabe ainda, mas já estão com as malinhas prontas. Não, concordo. Eu tô Manda a com ódio próxima, desse Felipe. Não, povo. não, nem vou comentar, é absurdo. Pra mim, o que me incomoda são as pessoas. Estranhíssimo o assassinato do cientista do MIT, um dos principais pesquisadores na área de fusão nuclear, né? Sim, Para quem não sabe, é um conceito bem grosseiro, é trazer a energia, como fala, a força do sol na palma da sua mão. É área de grande interesse de várias nações, né? Estranho. inclusive é até interessante, porque antes dele, é, assim, eu não posso nem falar essa palavra, porque o algoritmo do YouTube não gosta, mas antes de, vocês entenderam? O que aconteceu foi que até o Elon Musk tinha feito alguns posts justamente sobre fusão nuclear, justamente sobre o Sol, como é que é a maior estrela e tudo. É muito interessante a gente ficar atento a isso, porque tem gente que quer sabotar tudo que o Elon Musk está fazendo. E o MIT, assim, eu tenho um primo que dá aula lá. Assim, tecnologicamente é muito, mas muito avançado. As pessoas não têm noção do nível de pesquisa que acontece lá. As pessoas falam, porque é da PUC, da PUC não, desculpa, a USP tem cientistas bons, não tem não, a USP agora só tem lacrador. A pesquisa está indo para o saco, mas o Tá MIT, mesmo. a parte de física é uma coisa assim absurda, tanto é que eles têm até convênio com o laboratório de CERN, que é aquele que tem o Hadron Collider, né, onde colidem as partículas, que fica na Suíça. Colisor, né? Isso, que é uma. Aquilo ali tem portais, aquilo lá é uma coisa assim absurda. E o MIT tem muitos pesquisadores que vão para lá. Manda a próxima, Felipão. Cissa já tá tudo transferido em ouro, desculpa, eu creio. Eu não sei se ouro, eu colocaria Não, em dólar. Você consegue ficar mais fácil. Ouro rastreia mais fácil. isso, eles estão trazendo Ouro é em dólar. rastreável. E tem uns que são, assim, eu odeio Bitcoin, ó, né? Mas tem muita gente que está com Bitcoin, gente. Muita gente que Nossa, eu tenho para receio disso aí. transferir, para transferir, porque eles fazem uma transferência rápida e
Porque eles não transferem só para cá, para os Estados Unidos. Muitas vezes eles colocam em paraísos fiscais. Aqui em Bimini, nas Bahamas, é um paraíso fiscal. Alguns mandam para a Europa, para Liechtenstein, Nassau, Suíça, Nassau, vários. Nassau aqui do lado, né. Isso. Então, assim, eles têm como fazer, porque tem muita gente ajudando. Então, para eles é muito fácil. A gente que paga imposto, que está tudo certinho, a gente tem mais problema fazendo isso. Mas para eles é facílimo fazer essa transferência de dinheiro. Quem faz errado uma coisa, continua fazendo errado da vida, não tá nem aí, né. O Anderson rindo do Bitcoió. Porque o É, Bitcoió era da Anta, né? Da Dilma, que falava o Bitcoió. coitada dessa mulher. Vamos lá, vocês votam para não No seu entendi. ar. Se a gente vota aqui, é isso? A Cissa vota, eu voto na próxima eleição. É isso a pergunta? Acho que é isso, Uhum. né? É isso, Aline? Acho que é isso. A Cissa vota, a Cissa é cidadã e eu me torno cidadão daqui a um ano. Isso. Já vota há muitos anos já. Essa, gente, acho que vai ser minha 8ª eleição. Meu pai caiu nessa fake de que não iam conseguir colher a safra de laranja sem os imigrantes. Interessante. Mostrei para ele que a colheitadeira é de laranja. Ah, entendi. Não, mas é assim, alguém inventou, trazendo Anderson, que sem o imigrante, e gente séria, aparentemente, séria do Brasil, que trata de economia, que ser um imigrante, a América ia cair, ia desmoronar, que a inflação ia disparar e etc. Eu sempre falei o seguinte aqui: não manjo economia, quem sou eu, né? Minha área jurídica, de tributário, constitucional e imigração. Não tem como falar, mas para mim uma questão de lógica, qual que é? O imigrante legal, ele não existe. Ele não é um número, ele não tem um social como eu, como a Cissa, ele não existe, ele não declara imposto de renda. Então, como que ele pode ser o número pensando que vai mexer na parte de tudo aqui na América? Ele não mexe, porque E ele não ele, existe. Ele não existe. E sem contar, Cissa, que ele trabalha com dinheiro. Só que o Bill, ele não trabalha com dinheiro em conta, que é a nossa movimentação não conta. Eu passo o cartão, tudo, a Cissa também. A gente usa poucas vezes, Bill. O cara não. É só nisso ele trabalha, só que trabalha com dinheiro em espécie. Então, não, ele não existe para mas fins de tudo você pensar. uns até existem por causa do ITIN, né? Eles abrem uma Na empresa e conta, eles movimentam a conta. isso. Da, Aí da, da empresa, digo. só que o que eles não fazem o cálculo é do quanto eles drenam o sistema da infraestrutura americana, que as escolas ficam absolutamente lotadas, porque precisam, essas crianças, filhos deles, são inscritas nas escolas. Então, uma escola que era para ter 200 alunos acaba com 400, É, porque eles se reproduzem bastante, enfiam os filhos nas escolas e drenam. A hora que vai para o hospital, não pagam as contas. Então, quem tem que subsidiar é o governo americano, porque aqui os hospitais são privados e precisam receber a conta. Então, muitos. verdade. Então, eles drenam o sistema americano. E outra, tem até advogado falando, que os Estados Unidos depende do trabalho imigrante porque os americanos não querem fazer o trabalho. Balela. Tem nada a ver. Balela, porque assim, eu já contei aqui que tem um amigo nosso que tem uma empresa de landscape que sofreu com a concorrência porque começaram a chegar os ilegais, e aí ele tem que pagar imposto. Ele declarava tudo bonitinho. E os outros queriam fazer por metade do preço. Por quê? Não declaram impostos. Então, para eles, está tudo bem. Então, assim, eles tiraram empregos de muitos americanos. Sabe, tipo, como é que as pessoas acham que o Empire State Building, que é um prédio belíssimo em Nova York, foi construído? Foi construído por imigrantes? Mágica, Não. mágica, mágica. Provavelmente é mágica. Exato, foi construído com trabalhos de americanos. E tinham imigrantes, sim, tinham imigrantes italianos, imigrantes irlandeses que vieram para cá, que faziam esse trabalho, mas vieram legalmente. E pagavam impostos, e eram reconhecidos pelo sistema, tudo certinho. Agora, esses não pagam nada. E constroem os caixotes e a qualidade caiu absurdamente. Então, não venham me dizer essa falácia de que os americanos não querem trabalhar, porque tem muitas americanas da limpeza que fazem um trabalho muito melhor do que brasileiras. Só que elas declaram imposto. Então, a hora delas tem que ser um pouquinho a mais. Porque as outras acabam cobrando menos e tirando o emprego das americanas. Por quê? Porque elas cobram menos, porque não pagam imposto. É tudo cash, não faz diferença. A hora que elas vão pro hospital, não tem que pagar conta. Então, para elas, não faz diferença. A americana, a hora que vai para o hospital, ela tem que pagar conta. Porque senão o crédito dela baixa.
Então Não, ela tem vai desesperado, né, pra pagar, já pensa: "O que que vai acontecer mesmo?". Já vai preocupado, o ilegal não vai preocupado. exato, porque o ilegal, não vou pagar, tá tudo bem, acabou. Então, assim, existe sim americanos querendo fazer esses trabalhos que eles dizem que os imigrantes fazem. Isso é uma falácia quando falam isso, e quando eu vejo advogado falando isso, me dá assim, me dá um ódio, porque tá mentindo para ganhar cliente, sabendo que as pessoas vão acabar deportadas. É golpe. Eu finalizo essa parte, se seu Felipe pode colocar mais pergunta. É só você ir no Denny's, esses restaurantes, assim, mais conhecidos de café da manhã, né, você vai ver, só tem americano atendendo você. Só Boa noite, é verdade que tem um jornal inglês falando verdade sobre os irmãos Batista para atacar o Trump? eu não vi nada aqui no Eu não vi, pra ser sincero, aqui muito sério, não vi, senão eu teria batido o olho pelo menos, né. Uhum. Mas assim, duvido que eles falariam algo para afrontar o Trump. Lembrando que a empresa deles está com um processinho de fiscalização dentro da Casa Branca. A Casa Branca está com a auditoria para fiscalizar vamos chamar de quartel, né, sei lá, não é quartel não, sei lá o quê, tá tendo um burburinho sobre as empresas de carne, assim, você mesmo falou que são 4 só, né, são 4 que tem nos Estados Unidos? 4 empacotadoras. Isso, e eles estão no meio, então tá tendo eles estão no meio de uma fiscalização, então duvido que alguém vai abrir a boca para falar mal de Donald Trump, que Não, tem 3 anos pela frente ainda. e me desculpa, mas assim, a maioria dos jornais ingleses são tabloides. É, Esses também tem isso. tabloides vão falar alguma coisa para os americanos sobre os irmãos batistas que têm, green card para trabalhar aqui, para investir aqui, vão falar alguma coisa para os americanos que os americanos já não saibam, que já não têm investigado? Os Estados Unidos agora vai depender de um jornal americano para contar para eles o que está acontecendo? Só O falta jornal isso, né. inglês, desculpa. Não, desculpa, gente. Se a Laura Loomer começar a ir atrás do irmão Batista, aí eu acho que eles tinham que ficar com frio na espinha de descer de cima a baixo, e ela é americana. Alguns jornalistas independentes americanos, se começarem a ficar na cola deles, aí eles têm que tomar cuidado. Mas tabloide inglês, desculpa, não, isso aí eu já até imagino quem tenha falado isso, deve ter sido anão barista para engajamento. Foi um artigo do The Guardian. Ah, o Brazilian Meeting É, não, eu acho que é coisa mais plantada, mais do que é realidade. Alguém tirou esses 2 da cartola para falar que eles são a bola da vez. Eu não acho que eles são a bola da vez. Eu acho que eles poderiam ser a bola da vez relacionada à Venezuela, porque o dinheiro que eles têm realmente uma abertura, uma certa linguagem, né, pra, com a Venezuela. Agora, aqui na América, eu não sei. A Cissa ainda já falou que muitas vezes são bem vistos como super mega empresários, etc, né? Só que o histórico deles da Lava Jato está contaminado aqui na América. Todo mundo sabe quem é quem. Então, eu não sei. Aqui na América, eu não acho que tem tanto prestígio quanto falo. Perante a Venezuela, não discuto. não, é porque assim, tiktokeiro anão barista que começa com essas coisas, mas o cara não sabe nada dos Estados Unidos. Mas o negócio Esqueceram do outro. mas o negócio é o seguinte, que os caras têm uma ligação, eles têm conexão com os irmãos batistas que eu tô falando, eles têm conexão com o Larry Fink da BlackRock. Então, Tem. Tem. as pessoas sabem que eles são corruptos, que eles têm que eles são corruptos, que eles venceram no Brasil por causa da corrupção, isso e aquilo. Só que, no Brasil, me aponta um empresário que tem a ficha completamente limpa. Se tiver 10, 2 mãozinhas, não tô nem falando de mãozinha de ladrão cachaceiro, que aí seriam 9, 10 da minha mão, se tiver 10, é muito, gente. É só você pegar qual empresário que não pegou dinheiro do BNDES, né? Tem apresentador de TV aí que quer ter um jatinho, pegou dinheiro do BNDES para financiar, então é fácil viver no Brasil, é fácil. Muito. Super é fácil. E aí, todos têm a mão suja. E aí, o que o Trump faz? Aqui, eles vieram,
estão seguindo algumas regras, estão sendo investigados porque estão acostumados com o negócio de corrupção e vão se ferrar. Mas o problema é que quem falava muito mal deles são pessoas também que estão mais sujas, feito pau de galinheiro aqui. Então, assim, as pessoas do bem, e eu, Cissa, eu sou muito ativa nesse ponto de vista. Eu já mandei informação para o Departamento de Tesouro e Departamento de Agricultura sobre eles. Por quê? Porque eu acho que essa é a minha obrigação como cidadã americana de informar o que está acontecendo. Se o Departamento de Agricultura está investigando eles por causa dessa situação com os empacotadores de carne, os 4 empacotadores de carne que existem aqui nos Estados Unidos, todos o acionista majoritário são a BlackRock. A BlackRock, para quem não sabe, é presidida pelo Larry Fink, e o Larry Fink agora é co-presidente do Fórum Econômico Mundial. Ele e um outro substituíram o Klaus Schwab. E aí, esse apresentador brasileiro e vários outros frequentam muito o Fórum Econômico Mundial. Estão sempre indo para lá no jatinho comprado com dinheiro do BNDES. Então, assim, as pessoas aqui sabem com quem estão lidando, Sabe? mas sabem também que são empresários bem-sucedidos e precisam disso nesse momento. Então, é um jogo de xadrez. Por quê? Porque os Estados Unidos vai poder comprar carne da Austrália? Vai, mas a Austrália, gente, está tendo milhares de problemas com os fazendeiros por causa dessa invasão que teve lá. Então, a situação também é complicada. E o Trump agora não vai desabastecer o mercado interno, seja por qual motivo for. Não, concordo. Mais pergunta, Felipão, para gente passar para o próximo, meu E o querido? Anderson falou uma coisa sensacional, que Ok. os criadores de gado nos Estados Unidos estão reclamando bastante dos preços pagos pelo JBS. Então, sim, e está sendo Mas é até isso que a Casa Branca está fiscalizando. Que ela falou que tal, como que é? Não tô lembrando a palavra, quando você pega o preço, você quer deixar o preço artificial, você recua o preço de forma artificial. Tem um nome. Eu vou é, lembrar. Não, n- não é tabelamento, o Felipe passou aqui, não é outro nome. é um nome Eu em vou inglês. lembrar. É. Se alguém lembrar, é de forma artificial, eles estão jogando o preço aqui embaixo. Muito bem lembrado pelo Anderson. Muito, mas tem uma outra coisa, Anderson. Agora tem umas cooperativas de fazendeiros americanos, tem uma que está fazendo bastante anúncio aqui, falando compra da nossa cooperativa, porque nós somos fazendeiros, você vai pagar um pouco mais, mas a nossa carne é garantida, é de boa procedência, não sei o que, não sei o que lá. E tem muito americano aqui, porque americano é patriota e americano gosta dessa coisa. Da mesma forma que eles pararam de comprar Bud Light, eles não se incomodam, e a gente aqui em casa também não se incomoda de pagar $2 a mais, $4 a mais, para a gente estar apoiando americanos. Assim, aqui na minha casa, por exemplo, aqui você tem a opção do alho chinês e do alho americano. A gente compra aqui o Americano, alho. pô. Sim, mas Chinês não muita tem nem gente como. compra o chinês. Aqui, assim, até no Publix eu vejo muito pouco alho chinês, a maioria eu vejo alho americano. Por quê? Tem diferença e eles não anunciam que o alho é chinês, eles não anunciam, mas a gente olhando sabe que é diferente. Então os americanos estão de olho nisso, estão querendo realmente buy American, comprar coisas americanas e está tendo esse movimento. Mas foi muito bom o seu comentário, Anderson. Então, pegar o Felipe. Felipe é dumping, exatamente isso. E acho que é Glaura, me confundo. É dumping, isso mesmo. A Glaura também falou, não sei se estou falando certo nome, colocou monopólio de cartel. Cartel também é uma das investigações que estão juntando com algumas outras empresas para, de forma artificial, derrubar o preço. E isso na América é perigosíssimo. Aqui, você tem um gas station do lado, um do outro, um posto de gasolina um do frente do outro, o preço tem que ser variado. Se você vê que o preço está idêntico entre os dois, tem coisa errada. Tem coisa errada. E aí nunca é igual, tem coisa errada. Então, e tem muito gas station um bem pertinho do outro. Tá igual, porque Brasil isso é padrão. Brasil isso é padrão, né? Termina para padronizar o preço, é assim que vai funcionar, tem que pagar dessa forma. Aqui não, aqui é a pura essência do livre comércio, que eu acho isso fantástico. O Anderson e o Felipe falaram dumping. É o dump isso mesmo. Filipão, tem mais alguma coisa aí? Se a gente passa para a próxima, que a gente não respondeu, pode puxar. Eu tenho uma irmã aí que batalhou e venceu. Não conseguiu entender quem vai para os Estados Unidos e vem.
para vencer e não é grato à nação. Ah, isso sim, isso eu concordo. Vou parar na metade. Tem muita gente que vem para. Eu conheço gente que está aqui ainda, que a função do cara aqui é criticar a América. É criticar a América. Então eu só não, primeiro não consigo entender porque ele está aqui. Da mesma forma, ele está no Brasil, para mim, eu não sei qual é a função do cara de criticar o Brasil. Eu, por exemplo, eu não falo mal do Brasil. Hipótese alguma, você pode ver. E também nunca vi a Cissa falar. A gente fala mal de parlamentar, né? E com fundamento de deputado, de senador, de presidente, mas da nação como todo, você não vê ninguém falando. Né? Mas aqui tem gente imbecil que vem para cá, que ataca a América. Eu não consigo entender. Primeiro, se você está atacando o país, você tá aqui, volta para casa. Não, e Volta falam para mal de casa. americanos, é a coisa que mais me irrita quando começa a falar mal Ah, de não. americano. Ah, desculpa, você tem que Cissa, todos os meus melhores negócios de carro, etc., foram com americanos. sim, mas vem para cá porque os americanos construíram esse país. Aí vem para cá, quer fazer do seu jeito e ainda reclama e fala mal de americano. Ah, sabe, aí eu perco a classe e mando tomar no fiofó. É, mas o que ela tinha falado do negócio de estar aqui e tudo, gente, que veio, venceu e tudo, mas é o tipo de coisa. Tem muita gente, tem muito ilegal que vem, vence, mas não paga imposto, mente quando às vezes que paga para ter o ITIN, tudo, mente, aí pega tudo de graça, todos os benefícios dos americanos, fala mal dos Estados Unidos, fala mal de americano, reclama o tempo inteiro, manda dinheiro para o Brasil, porque não fica com dinheiro aqui, o que é outro absurdo. Assim, eu sou a favor do Trump taxar as remessas absurdamente. Estou achando maravilhoso que ele agora vai começar a ficar de olho nas remessas maiores, porque tem muita gente indo embora, deportada e tudo, que depois quer levar o dinheiro. Agora ele vai começar a taxar esse dinheiro que estão mandando embora. E eu acho que está certíssimo. Porque, sabe, veio, venceu, mas veio da maneira correta? Continua da maneira correta? Porque esse que é o meu questionamento. Assim, eu sou radicalmente contra ilegais. Por que E todo mundo no Brasil, Cissa, não vira juiz? Juiz. Sabe por quê? Juiz não tem que ser. Todo mundo quer ser juiz, quer ganhar bem. Todo mundo quer, não quer? E para ser juiz, você não tem que fazer exame de ordem, você tem que ter 3 anos de atividade jurídica, passar no concurso público e passar no estágio probatório de 3 anos. Ó, tem uma sequência. Por que todo mundo não vira? E vira de qualquer jeito. Chega lá no tribunal e fala, eu sou juiz a partir de hoje. Você não faz isso, sabe por quê? Porque tem regra. Agora, para imigrar, você quer descumprir regra. Isso que eu não consigo entender. Não sei se deu para entender minha lógica aqui. Tudo existe regra. A regra sai para poder a gente não viver no caos. Para a gente não voltar a mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo, virar todo mundo das cavernas. Regra existe para isso. Regra é regra. Regra é regra. Agora, se a imigração está liberada no planeta todo, sabe o que ia acontecer? Ia estar um caos. Não ia existir América, não ia existir Brasil. Ia falar um palavrão, né? Eu só fecho o seguinte: regra é regra, regra tem que ser seguida. Se não, o cara e chega aí, recebe agora, dinheiro do contribuinte americano, é um absurdo, concordo. exato, e recebem, e muito. Principalmente os que vieram durante os 4 anos do Biden. É um absurdo o que está acontecendo. Mas agora, o que eu estou achando bom é que o Trump está até, por causa do caso da Ilhan Omar, né, dos somalianos que cometeram fraudes e tudo, por causa do Mandani, que vai assumir a prefeitura de Nova York, ele está estudando desnaturalizar várias pessoas. Se você cometeu fraude para conseguir a sua naturalização, que foi o caso dos dois e é o caso de muitas outras pessoas. Assim, a gente sabe aqui de casos de pessoas que compram casamento para conseguir a cidadania, o green card e tudo. Então, assim, muitos vão ter a cidadania analisada. O Trump está anunciando isso e eu tô aqui com a pipoquinha. Quero mais é ver isso. A Concordo. Rosane falou: a irmã é legal e cidadã segue as regras, mas é a personalidade quem cumpre aqui e não cumpre em lugar nenhum. É isso, porque tem muita gente boa que vem para cá realmente de forma legal para contribuir, para dar o seu melhor, para assimilar a cultura. E isso que eu acho legal. E aí vence realmente, porque vem com aquele sentido de estou indo para dar o meu melhor e para ser o meu melhor. Mas quem vem aqui só para tirar vantagem, que são muitos, aí é Muito, completamente errado. muito. Felipão, tem mais, meu querido? A gente passa para a próxima. Anda o Felipão pegar. Lembrando que agora na Rede Trust TV você pode se tornar membro da Rede Trust TV, né? Pode para ajudar a gente, para contribuir.
Vão ter vídeos, vão ter cursos, vamos disponibilizar na área de membro umas coisas bem bacanas, tá? Então, pense na possibilidade de se tornar membro. E lembrando, quem estiver assistindo a gente em qualquer outro lugar, ou até mesmo no próprio YouTube, se está no YouTube da Cissa, tá no meu YouTube, quebra um galhão, ou no X, pula pro YouTube da Rede Trust TV, segue a gente na Rede Trust TV, compartilha e etc. Tudo aqui para a Rede Trust TV.